Lucas 21, do 29 ao 33, diz a autoritativa palavra de Deus. Ainda lhes propôs uma parábola dizendo: vede a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, vendo-o sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade, vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Amém. Vamos orar mais uma vez. Deus amado e bendito, santo, Deus eterno, nos dirigimos a Ti mais uma vez, ó Deus, rogando o Teu favor, Senhor, a Tua direção, a direção do Teu Espírito, para que possamos, ó Deus, explicar a Tua palavra, Senhor, com toda fidelidade, honrando o Teu nome, apresentando Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, que é o único mediador. É por meio desta palavra, ó Deus, que vem a salvação, que vem a edificação da Tua igreja, mas é uma palavra fiel. E ela só pode vir por meio do Teu Espírito. Não pode vir por nós, ó Deus, porque falhamos. Por mais que tenhamos as melhores intenções, toda disposição, certamente, ó Deus, vamos falhar. Vamos errar. Então, ó Deus, que o Teu Espírito se digne, Tu te dignes, ó Deus, em honrar o Teu nome por meio da nossa exposição e também, ó Deus, concedendo os ouvidos e o entendimento. A todos quantos aqui se encontram, te pedimos para a glória bendita do Teu nome, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Muito bem, irmãos. Cristo aqui está caminhando para concluir sua explanação a respeito dos sinais da sua segunda vinda. Cristo veio a primeira vez como uma promessa. Quero lembrar os irmãos, isso que é muito importante. Irmãos, o povo de Deus, Israel, eles aguardavam com grande expectativa a vinda do Messias. Eu quero dizer isso aos irmãos, que eles aguardavam desde que Adão e Eva surgiram. Por quê? Porque desde de Adão e Eva, Cristo Jesus foi anunciado. Desde o começo, Cristo Jesus foi anunciado. Você lembra, Simone? Qual foi a primeira referência a respeito de Jesus Cristo no Antigo Testamento? A primeira vez em que Deus prometeu Jesus Cristo? Não? Lembra, Ruth? Lembra, Abraão? Lembra, irmanita? Quando foi a primeira vez que Cristo foi anunciado nas Escrituras? Como é? Gênesis 3,15. Quando Deus foi anunciar as penalidades em função da desobediência do homem, ou seja, da queda, Deus chamou Adão, Eva e falou com a serpente também. Nesse momento, lá em Gênesis 3, versículo 15, Deus anuncia a vinda de Jesus Cristo. Então, decore isso aí, tá certo? Marque isso, marque na sua Bíblia. Esse versículo aí, essa passagem é chamada de o proto-evangelho. Então, o Antigo Testamento já anunciava o evangelho, já tratava sobre o evangelho.
já anunciava Jesus Cristo. Gênesis 3,15, está aí Cristo sendo anunciado. Como é que ele foi anunciado? Ele disse à mulher, é a mulher que ele se dirige, é? Gênesis 3, ou ele está falando com a serpente? Ele disse à serpente assim, ó, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Isso aqui está dizendo o quê? Ele disse à serpente, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, ó, o descendente da mulher. Preste bem atenção. Que descendente era esse? Que Eva teve muitos filhos, não teve não? Eva não teve muitos filhos, mas a promessa é para um descendente dela, um filho específico. Nós somos todos, por descendência, filhos de Adão e Eva. Concorda comigo? Concorda, Michele? Todos nós somos descendentes de Adão e Eva. A irmã Gisele está dizendo, não, sou descendente do meu pai e da minha mãe. A irmã Michele disse, meu pai, eu não sei como é o nome do seu pai e da sua mãe, como é? É Michele. Lídia e Hélio. Lídia, a vendedora de púrpura, e Hélio do sol. Hélios é do sol. Não é assim? Sim, a descendência direta, mas a descendência primeira somos todos filhos de Adão e Eva. Então aqui está dizendo, Deus diz à serpente, eu vou pôr inimizade entre você e o seu descendente. Um descendente. Esse descendente era Cristo. Deus estava dizendo que iria nascer um que iria esmagar a cabeça da serpente. Quem era a serpente, irmã Michele? Satanás. Cristo iria vencer o inimigo, esmagar sua cabeça. Então o que é que acontece? Todos os descendentes ali, Adão dizia e Eva dizia para os seus filhos, olha, Deus vai mandar um descendente. Deus vai mandar alguém que vai vir de nós e vai vencer o inimigo das nossas almas. Aquele que nos enganou, nós fomos enganados. Isso saiu, foi perpetuando. Então o povo de Deus, ele desejava, almejava a vinda desse descendente. Que ao longo do tempo, olha irmãos, uma coisa teológica aqui. Nós temos dito aos irmãos, nas quartas-feiras, temos enfatizado isso, que teologia se aprende na igreja. Eu acabei de dizer aos irmãos, Zaqueu aqui colocou, disse, olha, isso aqui é o proto-evangelho, são expressões teológicas. Certo? Então, teologia se aprende na igreja. Então, eu vou mostrar mais uma vez para os irmãos, olha, o que é que se estuda em teologia? Revelação progressiva. O que é revelação progressiva? Você tem aqui uma revelação de Jesus Cristo, mas uma revelação resumida, né, Zaqueu? Mas era suficiente. Em que sentido? Nós podemos esperar alguém que vai vencer. Jesus Cristo. Mas aqui não está dando detalhes a respeito de Jesus Cristo. Está dando detalhes? Não. Mas já é uma promessa. E é uma promessa vindo de Deus. Então, os crentes verdadeiros, aqueles que foram alcançados pela graça de Deus, já os descendentes de Adão e Eva, eles criam nisso. Era Cristo, mas não tem nenhum detalhe.
Só que à medida da revelação, ou seja, quando Deus vai se revelando ao seu povo, ele começa a dar mais detalhes a respeito de Cristo, né, Zaqueu? Começa a aparecer. Começa para vir mais informações. Isso significa o quê? Revelação progressiva. Quando você chega nos profetas de Isaías, Isaías começa a descrever Jesus Cristo. Também. Moisés diz isso. Moisés diz, ó, eu estou aqui, tá certo, mas vai vir um profeta depois de mim maior. Aí diz, olha, Cristo é o descendente, mas também ele é profeta. Depois chega Davi e representa, humanamente falando, um rei que vai vir. Então ele é profeta e ele é rei. Então a Bíblia começa a revelar progressivamente Jesus Cristo. Aí vai vir mais detalhes. Aí eles dizem, ele não tinha formosura nenhuma, né? Não era belo, mas ele tomou sobre si as nossas dores. Ele vai ser chamado de conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E ele vai nascer de uma virgem. E ele vai nascer em Belém. E ele vai ser da tribo de Judá. Entende? Nada disso foi dito no proto-evangelho. Mas vai ser dito ao longo da história, numa revelação progressiva, até que Cristo vem. Ia falar alguma coisa aqui? Não. Até que Cristo vem. E ele veio. E quem cria estava esperando Jesus Cristo vir. Quem cria estava ansioso pela vinda dele. E quando ele chegou, as pessoas que estavam aguardando sua vinda se alegraram e bendizeram a Deus pela maravilha de ter vindo o Filho de Deus, o prometido que eles estavam esperando há muitos e muitos anos. Aí ele vem. Só que ele não vem como muitos esperavam que ele viesse. Então houve uma decepção geral. Geral para os que não esperavam Jesus como o Cristo. Veio para o que era seus e os seus. Esse é o rei? Esse aí? Esse é o profeta que era para vir? Esse é o sacerdote? Filho de um carpinteiro que nasceu e cresceu em Nazaré? Eu esperava que ele pelo menos morasse em Jerusalém, a capital. Que ele estudasse com os maiores mestres, pelo menos Gamaliel. Que ele fosse um homem distinto. E só que as promessas, as profecias não diziam respeito a esses que eles estavam esperando. Isso eles criaram. Eles não entenderam a revelação. Estava nas Escrituras como era que Jesus Cristo, como é que ele era. Por quê? Porque seus olhos eram olhos materiais, não eram olhos espirituais. Para entender, você tem que ter olho espiritual. Simão, quando pegou Jesus, quando ele foi apresentado no templo, Simão disse, agora eu posso morrer. Então esse homem tinha visão espiritual. Ele não estava preocupado de onde veio. Qual é a genealogia daqui desse menino? Ele não estava preocupado com isso, não. Mas ele sabia que ele vinha da linhagem certa. Da linhagem de Davi. Da tribo de Judá. Mas a mãe dele, quem é? Eita, meu Deus, Maria. Ninguém nem... Olha, se não for Jesus, ninguém nem tinha ouvido falar de Maria. Né? José, eita, meu Deus. José não andava entre os sábios.
né? José não andava assentado nos lugares especiais da sinagoga, andava? Não andava. Mas Simão disse, esse aqui é o prometido. A promessa se cumpriu e eu estou aqui experimentando, eu estou aqui desfrutando dessa promessa. Posso morrer tranquilo agora, pode me levar. Cristo vem. Estou dizendo isso, irmãos, por quê? Ele veio. Havia promessa. Preste bem atenção para a gente fazer um paralelo. Havia uma promessa, havia profecias, haviam testemunhos. Mas eu pergunto, a grande maioria recebeu Jesus? Não, rejeitou Jesus. A grande maioria ouviu as mensagens de Jesus? Creu nos ensinos de Jesus? Não, rejeitou, perseguiu. É verdade. Tudo isso, irmãos, para a gente entender. Cristo não foi anunciado? Foi. Não foi testemunhado na Escritura? Foi. Quem cria estava esperando, não estava? Estava. Pronto. Chegamos ao nosso estudo. Cristo está, nesses textos que lemos, continuando a preparar os seus filhos para a sua segunda vinda. Ele veio uma vez, foi prometido. Lá aonde? No início da humanidade. E foi passando o tempo e os descrentes diziam, cadê Jesus, né? Cadê Jesus? Onde está esse prometido? Não dizia Jesus porque o nome dele só foi dado depois, não é? Onde está o Messias? Onde está o prometido? Onde está o rei? Nos mesmos dias, nos dias de hoje. Jesus disseram que Jesus vai voltar, mas 2000 anos depois, 2022 anos depois, ele ainda não veio. Ele vai vir? Cristo está, pouco antes da sua partida, preparando os seus filhos, seus eleitos, seus discípulos para a sua segunda vinda. Como é que ele está preparando? Ele está dizendo, olhem para os eventos que estão ocorrendo à sua volta e façam uma interpretação. Como é que você vai interpretar? À luz do que eu digo, à luz da Escritura, à luz dos meus ensinamentos. Se você fizer a interpretação dessa forma, vocês vão entender os sinais. E aí, irmãos, agora ele vai utilizar uma parábola. A parábola da figueira. Então, o título do nosso estudo, irmãos, continua sendo Sinais da Segunda Vinda de Cristo. Só que agora, Sinais da Segunda Vinda de Cristo, 2 pontos, a parábola da figueira. O que é que essa parábola nos ensina? 2 lições para os irmãos hoje. Primeira lição. Devemos interpretar os sinais do nosso tempo na perspectiva divina. Versículo 29. Ainda lhes propôs uma parábola dizendo, vede a figueira e todas as árvores. Ele está dizendo, irmãos, que todos nós temos que não apenas observar, estarmos atentos, mas também interpretarmos os eventos que ocorrem ao nosso redor. E o que Cristo está inicialmente ensinando por meio da figueira e todas as árvores é que os eventos têm um significado tanto para o presente, tanto há uma influência, tanto no momento como do entorno. Preste bem atenção. Versículo 30. Vamos lá. Quando começam a brotar a figueira e as outras árvores, né? Vendo, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo, especialmente a figueira. Então, as árvores dão indicativos. Elas não dão indicativos não só de si mesmo, do seu estado de saúde, da sua produção, das suas necessidades nutricionais e hídricas. Elas também sinalizam fatores externos. É isso que Cristo está dizendo. Está vendo a árvore? Quando ela começa a
brotar, significa o quê? Aí Cristo disse, o verão está próximo. Ora, se ela começa a brotar, também ela diz alguma coisa de si mesma. O que é que ela diz? Ela diz que se ela está brotando, ela está bem, né? A árvore está brotando, ela está bem, ela está com seiva, ela está com nutrientes, ela está com água, não é assim, Rutinha? Que a gente aprende? A gente faz uns experimentos, né? Na escola, às vezes a professora leva um feijãozinho, né, para casa, bota no algodão. E aí, para você aprender que se esse feijão tiver as condições mínimas necessárias, ele vai brotar, não vai? Aí ela manda botar alguns produtos, manda botar vários feijãozinhos assim, bote isso, bote água, bote isso. O que foi que brotou? Muito bem. As árvores estão contidas dentro de um ecossistema, dentro de um complexo criado por Deus, nos quais os elementos estão interligados e mostram determinados sinais. Onde a árvore está plantada, qual solo, qual região, de qual variedade é a árvore. Então, esse é o ecossistema que a árvore está ali. Então, o que é que acontece? Tudo isso é um indicativo. Mas, irmãos, Cristo está dizendo assim, isso é um exemplo. Tome isso para você. Você não entende a árvore? Você não compreende a árvore? Você não, naquela época, se observava a árvore desde cedo. Como nos nossos dias. Bem menos no nosso dia, né? Que a gente está numa época tão tecnológica que a árvore sobe, a gente nem reflete sobre árvore, sobre nada. Mas pelo menos na escola, né? Quando você vai estudar as disciplinas, vai estudar ciências, e às vezes até biologia, você para refletir. Muito bem. Assim como a árvore está inserida, irmão, no ecossistema, nós estamos inseridos no plano de Deus, em especial a igreja. E tudo que existe, a história da humanidade e seus eventos diversos, tem como principal fio condutor a história da redenção do povo de Deus, que é a igreja. O que é que Cristo quer nos transmitir, irmãos? Primeiramente, observe com todo cuidado os acontecimentos à sua volta, os acontecimentos físicos, políticos, culturais, comportamentais, jurídicos, tudo o que acontece no nosso tempo. Observe. Mas você não vai se deter. Você não vai ficar apegado a um evento desse nos seus pormenores, tentando dissecá-lo, explicá-lo, absorver cada um deles. Não, não é isso não. Você tem que saber tudo isso que está acontecendo, mas interpretá-los. Porque Cristo está dizendo, tudo isso vai acontecer e vai apontar para o dia do Senhor. É isso que vai acontecer. Então, ao contrário do que dizem, ao contrário do que afirmam alguns, inclusive aqueles que se dizem que estudam e fazem parte da ciência, o cristão não é um ser alienado, ou não deve ser. O cristão é um ser que está atento a tudo o que acontece à sua volta. O ímpio é que vive alienado, buscando entender os eventos apenas à luz do seu conhecimento, da sua observação, da sua vivência, da sua experiência, ou então, quando muito, ele começa a se aplicar em uma área de conhecimento, na física, da matemática, da sociologia, da psicologia. Se você for observar sobre um prisma, eu digo para os irmãos, se você olhar aqui as coisas, se você for de determinada área, como da matemática, você pode dizer, tudo é matemática. E é verdade. Porque na natureza, em tudo que está criado, tem aí a sabedoria da parte de Deus. Se você pegar qualquer coisa, se você pegar o desenvolvimento, eu estou olhando aqui na minha frente, tem uma árvore e tem folhas.
Se você pegar uma folha dessa, você vai ver, os estudiosos vão ver como ela se desenvolve, você vai encontrar, muito provavelmente, uma equação matemática. E como cada folhinha dessa se replica, cresce. Muito bem. Irmãos, não vamos nos deter a essa coisa específica. O que Cristo quer é o seguinte, observe tudo isso. No seu dia a dia, na sua vida, será que você ou já não vivenciou, ou já não ouviu falar de coisas espetaculares que ocorreram? Coisas assim únicas, e que você não imaginava acontecer, ou não imaginava passar por isso. Quando eu era adolescente, o mundo vivia a chamada Guerra Fria. O que era essa Guerra Fria? O mundo estava dividido em dois grandes blocos. Você podia classificar o mundo em dois grandes blocos. Um liderado pelos norte-americanos e o outro liderado pelos soviéticos. E você vivia aquele negócio, aquela situação, você vivenciava os filmes. Havia uns filmes. E os filmes retratavam isso, procuravam ver isso, principalmente os filmes americanos. Daí surgiram muitos heróis da nossa adolescência, né? Rambo, Braddock, Capitão América e dentre outros. Muito bem. Então você vivia essa tensão. Mas, em determinado momento, entre os dias 9 e 10 de novembro de 1989, caiu o Muro de Berlim. Aquilo representou, né, a queda do bloco comunista na Europa, classificada como a Europa Oriental. E o que é que isso tem a ver, pastor, com o estudo da gente? Tudo. São sinais. E pastor, não é só para a gente estudar na história, não, e tirar nota boa na aula de história e de geografia. Não, são sinais que Cristo está nos fazendo alertar da ascensão de Cristo para cá. Eu digo, da subida de Cristo. Quando ele morreu e ressuscitou, e foi assunto aos céus, de lá para cá, grandes impérios caíram e surgiram. A igreja entrou em decadência. A igreja foi avivada com a reforma protestante. Amanhã, simbolicamente, se comemora 505 anos da reforma. No dia 31 de outubro do ano de 1517, o monge agostiniano Martinho Lutero pregou nas portas da capela de Wittenberg suas 95 teses. Esses acontecimentos, eles são sinais. Mas foi lá na Europa, pastor. Aqui, quer ver um sinal? Quer ver um sinal da vinda de Cristo? A mudança do perfil religioso do brasileiro. No Brasil, há pouco tempo, predominantemente católico romano, o número de evangélicos aumentou consideravelmente. Hoje é quanto? Lembra que a gente citou, Zaqueu? Temos mais de 42 milhões de brasileiros declarados evangélicos, cristãos evangélicos. Sabia, Marina, disso? Olha, está estudando geografia direitinho. E o que é que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Como é que você entende isso? Como é que você interpreta isso? Tem que ser à luz da Escritura.
Aí eu pergunto aquilo que a gente pregou anteriormente. 42 milhões de evangélicos. Esse povo está sendo sal e luz nesse Brasil? Porque eu acho que se 42 milhões fosse verdadeiramente sal e luz, eu tenho certeza que o nosso país era outro. Se você vê uma quantidade de pessoas como essa, que se dizem convertidas e não estão fazendo diferença, o que é que isso significa? Jesus está próximo. E pastor? É. Porque está se cumprindo aquilo que a Bíblia está falando. Todas essas coisas e muito mais que eu disse aos irmãos são sinais claros da volta de Cristo. Agora, só são sinais claros se eu os interpretar na perspectiva divina. Senão você vai ficar muito contente, muito alegre em ter 42 milhões de pessoas ditas cristãs no Brasil, na situação que o Brasil está. Nós vivemos um momento de guerras e rumores de guerras. Nós estamos às portas de uma ameaça de guerra nuclear. Isso é real. Nós estamos vivendo um momento de forte cerceamento das liberdades, ou seja, retirada da liberdade. Nós passamos agora. O ensaio foi no momento aqui das proibições que nós passamos por ocasião da pandemia. Prefeitos, irmãos, prefeitos de cidades tinham o poder que a Constituição do nosso país atribui somente ao presidente com o aval do Congresso Nacional. Eu vou repetir para os irmãos. Foi dado um poder aos prefeitos que só o presidente da República, com o aval do Congresso, poderia ter. A nossa cidade aqui, pessoas foram impedidas de entrar e de sair da cidade. Como é que você entende isso? Era necessário. Era uma coisa necessária porque a pandemia estava matando muitas pessoas. Essa é a visão comum. Qual é a visão do cristão? Se prepare. Cristo está próximo de vir. Esse cerceamento da liberdade vai afetar a igreja de Jesus Cristo mais dia, menos dia. O que é que está acontecendo mais em nossa volta? Pessoas estão perdendo seus empregos e estão sendo perseguidas porque apenas se posicionam dizendo que a relação homoafetiva não é natural. Pessoas estão perdendo emprego porque está dizendo que Deus originalmente criou homem e mulher. Perdendo seus empregos. Na gíria cibernética, estão sendo cancelados. Né? O que é isso? Sinal da vinda de Jesus Cristo. E hoje? O que dizer? Vemos uma grande quantidade de pessoas declaradas evangélicas. Está aqui. Quantos? 42 milhões no Brasil. Dentre esses 42 milhões, uma grande parcela declarando voto num candidato em que suas propostas e sua plataforma de governo são inegavelmente contrários aos ensinos da Escritura. Como você interpreta isso?
Como é que você entende isso? Eu vou lhe dizer. Cristo está próximo. Ó, versículo 31 de Lucas 21. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Aí você pode dizer, mas pastor, Jesus não disse isso que o senhor está falando, não, pastor. Jesus não falou aqui. Falou. Falou em guerra ou não falou? Falou. Jerusalém ia ser o quê? Destruída, não foi, Zaqueu? Ele disse. Lucas, inclusive, irmão, nos ajuda bastante a entender que está fazendo uma clara diferença entre a queda de Jerusalém e o juízo final. O médico amado, nos versos de 21 a 24, anunciou a destruição de Jerusalém e usou a expressão: Jerusalém será pisada pelos gentios até que se cumpra o tempo dos gentios. Nós mostramos aos irmãos que a queda de Jerusalém é um prenúncio, um modelo do que vai ocorrer em todo o mundo. Mas a segunda vinda só vai ocorrer depois desses sinais. Por isso que ele disse, quando virem acontecer essas coisas, saber que está próximo o reino de Deus. Então, quando ele diz, quando Cristo diz, e se refere a estas coisas, são aquelas que ele mencionou nos versículos anteriores. Quais foram os versículos anteriores? Vamos abrir Lucas 21, versículos 25 e 26, para a gente entender bem direitinho. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas sobre a terra, angústia entre as nações e perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Tudo isso que está acontecendo agora é um prenúncio. A coisa vai apertar. Por isso que a gente tem que interpretar à luz das Escrituras. Vai vir coisa pior. E vai haver manifestação no céu, na terra, que os homens vão desmaiar, vão tremer de medo. O que é que Cristo quer com a gente nisso tudo, irmãos? Se prepare, porque a coisa vai ficar feia. Quem não deu ouvidos a essa palavra nos dias de hoje, vai fazer do mesmo jeito. Quando Cristo veio a primeira vez, vai rejeitar. Vai dar outra interpretação dessa aqui. Vai dizer, não, não é bem assim, não. Peraí. Existem outros entendimentos a respeito disso. Existem outros entendimentos bíblicos a respeito disso. Existem outros estudiosos bíblicos, teóricos, que interpretam diferente. É isso que vai acontecer. E muitos, Cristo disse, e enganarão a muitos. Enganarão a muitos. Muitos crentes hoje, que a gente vê crente sincero, de coração sincero, vai ser enganado, porque ele é sincero, mas está errado. Ele é sincero, mas está interpretando de forma errada. Entende a importância, irmão, de sermos alertados? Isso sempre tem. Irmãos, olha, anote isso aí na sua mente, decore isso aí. Sempre vai ter uma outra explicação. Para a interpretação dos textos bíblicos, das doutrinas verdadeiras, sempre tem uma outra interpretação. Sempre tem uma outra via, e que isso que o irmão Zaqueu estava colocando, sempre tem. E normalmente sempre tem uma melhor para o nosso coração. Sempre tem uma versão mais cômoda, mais adequada. Então veja, olha um resumo aqui. Os irmãos sabem que houve tsunami ou não houve?
nesses últimos anos? Houve. Eu até citei para os irmãos aqui, em mensagens anteriores, em pregações anteriores, o prejuízo que isso trouxe à humanidade. E as consequências disso. Apocalipse fala, vai vir fome, destruição. Esses eventos, irmãos, já estão sendo descritos em Apocalipse. Mas as pessoas não veem, eles acham, não, o tsunami teve, mas foi ali, um negócio ali na placa tectônica, lá embaixo. É um dos cavaleiros vindo. Um dos cavaleiros do Apocalipse. Você está esperando um cavaleiro mesmo, amarelo, vermelho, preto, daqueles que tem? Não tem, não. Jesus diz, vai vir um gafanhoto. Vai vir gafanhotos. Você acha que vai vir o gafanhotão assim? Não. É fome. Nós passamos uma prévia, diga aos irmãos, então, tsunami, terremoto, conflito. Você não viu não, irmão? Você não prestou atenção não, nos últimos anos, quanta migração de pessoas que invadiram a Europa por conta dos conflitos no Oriente Médio, por conta de ditadores, homens cruéis. Na Síria, por exemplo, com Bashar al-Assad. Não está lembrado não? Que aquele homem produziu ali. O povo correndo, uma miséria, a gente vendo as famílias fugindo, as crianças invadindo a Europa. E os governos sem saber o que fazer. Isso é um sinal, irmão, da vinda de Cristo. Aí nós temos a Organização das Nações Unidas, a ONU, que trata dos direitos humanos. Fez o quê com o ditador? Fez o quê? Saiu um outro, ameaçando o mundo. O presidente da Rússia. O que é que estão fazendo? Invadiram um país? Não. Eu me senti ameaçado. Não em termos gerais, irmão, não. Eu me senti ameaçado. Havia um movimento aí americano perto dele, eu me senti ameaçado. Se ele permitisse isso, minha soberania sobre o meu país ser ameaçada. Então eu fui logo e ataquei. E é assim, Porque é isso, irmão. Sinal da volta de Cristo. Mas não é só isso, não. Mudança cultural, os irmãos não estão vendo uma mudança cultural no mundo, não. Muçulmanização na Europa. Irmãos, a quantidade de mesquitas que são levantadas na Europa é assombroso. É assombroso. Você vê a estatística da quantidade de igrejas evangélicas que estão fechando e fecharam nos últimos anos. É assombroso. Aqui nós temos, pela graça, misericórdia e graça de Deus, poucas almas. Eu digo para os irmãos que igrejas na Europa com membros, com a quantidade de membros que a gente tem hoje aqui nessa congregação, fecharam. Fecharam. E hoje aqui a gente está louvando a Deus. Oh, meu Deus, graças a Deus. Fecharam. Muçulmanização da Europa é feminização dos homens. Os homens, irmão, estão cada vez mais efeminados. É isso que a cultura está fazendo. Os homens deixaram de ser. É o síndrome de Peter Pan. Nunca deixa de ser criança. Os homens não querem mais sair da casa das mães e dos pais.
consegue um emprego, trabalha, começa a ganhar dinheiro e quer continuar vivendo, a mãe sendo empregada, lavando, passando, cozinhando, fazendo tudo, ajeitando o menininho, o cara de barba dentro de casa. Não quer assumir um compromisso, quer namorar, quer fornicar, quer se divertir, quer passear, mas não quer assumir a posição de homem. Aquilo que Deus deixou para ele, ser cabeça. Vou dizer uma coisa aqui. Prepare. Essa questão aí, irmão, de maior quantidade de candidatas mulheres para cargos executivos, executivo. Preste bem atenção no que eu estou dizendo. Executivo. Que é para prefeito, cargo de prefeito, governador e presidente da República. Essa quantidade maior de mulheres. Isso aí é sinal de juízo divino. Os homens estão deixando de assumir a sua posição. Entendeu? Mudança cultural, mudança de paradigma. Agora está havendo o que se chama de homonormatividade. Era antes uma hetero que acusava o mundo de heteronormatividade, agora homonormatividade. Nos Estados Unidos, estava lendo aqui, numa determinada escola, um grupo de meninas, jogadoras de vôlei, elas pediram para que a escola respeitasse a sua individualidade. Foi o que aconteceu. Um menino, ele disse que agora se sentia menina e foi treinar no time de vôlei, que o pessoal bota também, né, para dizer que não é discriminação, e ele estava frequentando o vestiário, o banheiro que era coletivo, das meninas, e as meninas disseram, não quero. As meninas estão sendo perseguidas na escola, sofrendo a punição, porque a escola é uma escola que não discrimina, é uma escola inclusiva, que respeita o direito de todo mundo. Vocês não estão vendo isso, não? Pronto. Sabe o que é isso? Sinal da volta de Cristo. A parábola da figueira nos ensina isso. Vamos interpretar os sinais dos tempos na perspectiva divina. Por último, irmãos, encerrando, segundo ponto. Concluindo o segundo ponto. Com a parábola da figueira, nós aprendemos que temos que interpretar os sinais do nosso tempo na perspectiva divina. Segundo, tenha certeza que as palavras de Cristo vão se cumprir. 32. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. As palavras de Cristo vão se cumprir. Cristo tanto estava abrindo os olhos dos seus discípulos, como também prevendo a incredulidade dos homens. Isso iria servir tanto para os discípulos não pensarem da mesma forma, como para eles logo identificarem incredulidade, pois muitos iriam e vão argumentar. Quando você disser que Cristo está às voltas, diz, isso é impossível, isso é fanatismo. E Cristo está dizendo, vai acontecer. Atento mesmo para isso, Cristo diz duas coisas que vão acontecer. Uma coisa que vai acontecer breve e outra coisa que vai acontecer mais distante. É por isso que eu disse que Lucas nos ajuda a entender isso muito bem. Talvez a narrativa de Lucas nos faça entender melhor do que as narrativas dos outros evangelhos, dos sinóticos. Tanto Mateus como Marcos citam essas passagens. Mas Lucas não entende melhor. Cristo diz, não passará esta geração. Cristo está falando
Com relação a quê? Ó, Cristo está dizendo o seguinte: esta geração significa o povo judeu. Alguns que estavam vivos ainda iam ver aquilo que ele disse que ia acontecer com Jerusalém em breve. Lembre, quando Jesus Cristo disse isso, poucos anos depois, Jerusalém foi destruída, foi invadida. Aí eu pergunto, quem dos judeus, quando Jesus disse isso, ia acreditar? Quem dos judeus ia acreditar que o templo não ia ficar pedra sobre pedra? Quem ia acreditar? Lembra que eu disse aos irmãos, o templo foi reestruturado por Herodes, foi reformado por Herodes. Uma beleza, uma maravilha. Era um ponto turístico da cidade. Era uma coisa de orgulho para a cidade. Como é que os romanos ou qualquer outro povo iria destruir aquilo dali? Entende? Mas acabou, destruiu. Acredite nas palavras de Cristo. Quando Cristo disse, vai acontecer. O que aconteceu, o que Cristo disse, em curto prazo ocorreu. Jerusalém foi destruída. E também Cristo não falou só dos acontecimentos a curto prazo. Falou também daquilo que ia acontecer na dispensação no fim dos tempos. Para toda a dispensação. Cristo também falou. Ele disse, essas coisas vão acontecer. Sinais estrondosos no céu, na terra, terremotos, guerras, rumores de guerras. Tudo isso vai acontecer e vai ser sinal antes da minha vinda, mas nós não sabemos o dia exato da vinda de Jesus Cristo. É exatamente isso que vai acontecer. E muitos vão dizer, não, tem muito tempo que ele falou. Muitos vão dizer, tem muito tempo, muitas guerras aconteceram, guerras e guerras acontecem no tempo todo, terremotos, maremotos, todas essas coisas vão acontecer. E Cristo está dizendo, creia que eu vou voltar. Eu vou voltar. Versículo 33. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Esse céu e essa terra que nós vemos, irmão, vai passar. Vai vir um novo céu e uma nova terra. Tudo isso que a gente está vendo vai passar, mas as palavras de Cristo, elas permanecem. Vamos olhar um pouco agora para a igreja. O que Cristo disse, o que a Escritura diz sobre as igrejas, está acontecendo. As cartas do Apocalipse e suas advertências se cumprem diariamente. Lembram que nós pregamos sobre as 7 igrejas do Apocalipse? Lembram, irmãos? Cristo disse o quê? Deu orientações. Cristo fez exortações. Não foi? Cristo disse, olhe, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Tá. Eu pergunto. Onde estão aquelas igrejas, irmãos, hoje? Hein? Onde estão aquelas igrejas? Sardes, Éfeso, Tiatira, Esmirna, Laodiceia. Onde estão? Cristo disse, eu vou tirar o candeeiro. Ouça, acabe com a idolatria no meio da igreja. Senão, eu vou tirar o candeeiro. Onde estão essas igrejas? Onde está a grande igreja que o pastor, eu vou falar mais de forma recente, Martin Lloyd Jones pregou. Como está essa igreja? Me diga, como ela está hoje? Pujante, como era quando o pastor
O reverendo Lloyd Jones pregava, está pujante. Você ouve falar hoje nessa igreja? Você não ouve falar. Você ouve falar hoje no tabernáculo metropolitano, como ouvia falar na época de Spurgeon? Você ouve falar? Igrejas que perderam o primeiro amor. Tem igreja que parece viva, você vai dizer, ó, pastor, espera aí que eu estou lembrando, tem igreja grande. Mas a mensagem do Apocalipse foi o seguinte: tem igreja que parece viva, mas está morta. Tem muito movimento, tem eventos, mas estão mortas. Por quê? Lá o pecado é tolerado, a disciplina não é exercida, a palavra não é mais o centro. Trocaram a palavra por autoajuda. Você não tem mais pastor, você tem coach. Você não tem mais pregação no público, você tem entretenimento. Você tem pastores que, quando vão pregar, é um verdadeiro stand-up comedy. Tem um pastor aqui no Brasil famoso, viu? As pessoas com certeza, saem das igrejas, lembrado mais da piada que ele deu, que ele citou, do que com o evangelho. As piadas têm cunho verdadeiro, viu? Não vai dizer uma piada no púlpito que não tenha cunho verdadeiro, não. Em 2 Timóteo, irmão, já estamos finalizando, 4, 3 e 4, diz assim: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Só uma pergunta, irmãos. Não é isso que está ocorrendo nas igrejas, não. As pessoas não suportam a verdade. As pessoas não suportam a verdade do evangelho. Os pastores estão recuando em falar a verdade nos púlpitos, que as pessoas não aguentam. Elas não ficam. O que é que as pessoas preferem? Histórias, fábulas. Aqui, ó. Voltando às fábulas. O que são fábulas? São histórias. Fábula é uma história, uma fantasia. Se você for ver em literatura, né? Você estuda na escola de literatura, fábula é uma fantasia. As pessoas querem ir para a igreja para escutar fantasia. Nos púlpitos. Promessas. E querem ouvir o quê? Quer ir para a igreja para ouvir promessas a respeito da sua vida. E mentiras. Para agradar os ouvidos dos homens. Cristo disse: minhas palavras não vão passar. Mas o povo não quer a palavra de Cristo. O que é que isso significa? Pergunta. O que é que significa a igreja não querer mais a verdade? Significa que Cristo está às portas. É isso que significa. Cristo está às portas. Então, irmãos, vamos olhar todos esses eventos à luz das Escrituras. Vamos olhar esses eventos e interpretar de acordo com a palavra de Deus. E aí, o que é que acontece? Especificamente, qual a consequência disso? Atente bem. Zaqueu. Se as pessoas não querem ouvir a verdade, se as pessoas querem ouvir fábulas, ouvir histórias no púlpito, o que é que vai acontecer com as igrejas que falam a verdade?
Qual a consequência natural, hein? Perseguida, pouca gente. E aí um efeito, os que estão dentro da igreja vão começar a dizer, meu Deus do céu, lá é muito, aqui é pouco. Quem é que está errado? Será que não sou eu? Entendeu? Cristo está dizendo isso, irmãos. Cristo está dizendo, olha, isso é o que a minha palavra está dizendo. Ó, de novo, Paulo, virá tempo em que não suportarão o quê? Ação. Vai vir tempo. Que tempo é esse? Chegou o tempo, irmãos. Chegou o tempo que as pessoas não aguentam. Antigamente ainda aguentava. Pode prestar atenção. Antigamente as igrejas chamadas tradicionais ainda tinha gente. Ainda tinha doutrina sendo pregada. Você tinha mas ainda tinha alguma coisa. Hoje em dia, se você fizer isso, as igrejas já cederam ao pragmatismo religioso, ao evangelicalismo moderno, porque o povo não aguenta a sã doutrina. Já chegou. Você vai entender isso como? Cristo está às portas. Não desanime. Não desanime, não. Não deixe que sua fé fique abalada, não. Tá certo? Não desanime. Todo sermão, todo estudo, quando anunciado com fidelidade, você pode se preparar que suas afirmativas vão acontecer. Porque Cristo disse, as minhas palavras não passarão. Quando alguém se levanta e prega a verdade no púlpito, aquilo vai acontecer. Pode ter certeza que vai acontecer. Tá certo? Vai acontecer bênção? Vai. Você vai ser muito abençoado? Vai. Você só não vai ser abençoado do jeito que se ensina por aí. Como é que você vai ser muito abençoado? Atente para os ensinos. Creia verdadeiramente. Faça, aplique a disciplina pessoal. Conserte sua vida em secreto. Ao ouvir a sua voz, não endureça seu coração. Você vai ser abençoado. Agora, não espere a bênção que as pessoas estão pregando por aí. Espere uma bênção, inclusive, de ser perseguido, porque a Bíblia diz que é bênção ser perseguido. Olha, você vai ser participante também do sofrimento de Cristo. Que bênção, né, irmão? Hã? É o que, pastor? Sim. Você não quer essa bênção, não? Experimentar o que Cristo experimentou? Quero. Ali a transfiguração, o monte da transfiguração, aquele brilho todo. Não, o sofrimento. Você quer glória antes da cruz? Não vai ter. Não existe glória antes da cruz. Cristo só foi glorificado depois da cruz. Por fim, duas palavras. Cristo vai vir, irmãos, quer os homens creiam, quer não. Quer os homens queiram ou não, Cristo vai vir. Se ele veio a primeira vez, ele vai vir a segunda. E ele advertiu os seus discípulos. Ele disse, antes de ir para a cruz, ele advertiu os seus discípulos sobre sua paixão. Mas os discípulos, naquela hora, não compreenderam. Ou não quiseram. Mas ele veio. E graças a Deus que ele foi para a cruz, morreu e ressuscitou. E ele vai vir uma segunda vez. Ele vai vir com poder e glória. A pergunta é, você está preparado? Segunda pergunta, você crê na segunda vinda de Cristo? Terceira, está percebendo os sinais ao seu redor? Que Deus, irmãos, nos abra
os olhos do entendimento. Amém.